Boa noite, então, a todos, oficialmente, iniciando a nossa web prática, apelidada carinhosamente, justamente por a gente tentar buscar uma abordagem um pouco mais prática, o que é um grande desafio por meio da EAD. Então, como a nossa unidade curricular é sobre produção de recursos educacionais, vocês viram lá na nossa proposta e na ementa que a gente faz uma abordagem, busca focar bastante nos recursos digitais. Então, buscando justamente essa coerência entre teoria e prática, que a gente tem a proposta desses momentos síncronos que a gente está fazendo via EAD, remotos, que a gente possa aproveitar também para serem momentos bastante experimentais, a gente fuce algumas ferramentas que estão à disposição nesse contexto educacional e de produção dos recursos educacionais. Sempre com um norte, né, bem direcionado na elaboração do produto educacional de vocês e que, de alguma maneira, possa contribuir para enriquecer a proposta do produto educacional de vocês. Eventualmente, alguns recursos que a gente vai ver aqui, propriamente dito, possam ser os seus produtos educacionais, né? Ou, em muitos casos, como a gente tem visto, eles são complementos, eles enriquecem, eles somam a um produto educacional que vocês podem vir a desenvolver. Então, isso é muito legal, a gente tem percebido na turma anterior, que o pessoal participou aqui da unidade curricular, muitos produtos educacionais acabaram sendo agregados, digamos assim, complementados com algumas coisas que a gente estava vendo aqui. Obviamente, muitas das propostas de produtos, como, por exemplo, uma sequência didática, que normalmente, tradicionalmente, usa recursos analógicos, né, por escrito, pode ser complementada com estratégias digitais, e alguns dos recursos a gente vai acabar vendo aqui, inclusive vai tentar fuçar aqui, experimentar na web prática de hoje. E claro, adiantando para vocês, é um grande desafio, porque a gente fica se virando nos 30 aqui, não estamos juntos, né, próximos. Então, de antemão, já digo que com o uso dessas tecnologias, eventualmente pode acontecer de cair a webconferência, a gente retoma logo na sequência, né, acessa novamente, pode surgir alguma dificuldade, vocês fiquem super à vontade de me chamar aqui no chat ou com o microfone. E a gente vai tentando aí construir junto essa proposta e aprender junto nesse imerso, né, mergulhado nesse ambiente que é super desafiador, como nós já sabemos. Mas como a gente está aí para fuçar, para realmente testar, temos que nos colocar a essas provas, né, nessas experiências. Então, agradeço a participação de todos vocês. A presença na web prática de hoje, como vocês sabem, não é obrigatória, muito pelo contrário, ela é desejável, mas é super aberta e opcional. E, então, sei que é um tempo que nós todos estamos na correria, um tempo muito limitado, e é muito bom tê-los aqui hoje participando desse nosso encontro. Tá bom? Amanda, boa noite, que acabaste de chegar agora na nossa web prática. Deixa eu só dar uma boa noite aqui no chat. Eu acho que ela vai configurar o áudio. Então, outra coisa que a gente está aprendendo a usar esses recursos, acredito que muitos de vocês ainda não tinham usado, talvez a webconferência, ou usou uma vez, não lembra, que acontece muito isso, né? E aí a gente está aprendendo junto, por isso que a ideia é chegar um pouquinho antes de começar para testar, para habilitar o áudio, configurar, e aos poucos a gente vai se familiarizando, pegando intimidade com esse tipo de ferramenta, que o mais legal de tudo é que a gente está falando de produção de recursos educacionais e a própria ferramenta que a gente está usando aqui já é uma ferramenta open source, free, que está sendo empregada no contexto educacional, né? E então a gente já está fazendo aqui nesse caso. E isso é muito massa de ver. Vou perguntar para vocês o seguinte, vou fazer uma enquete rápida. Quem que já tinha usado, tá? Vocês respondam aí. Amanda? Oi. Estou te ouvindo, teu áudio está configurado. Quando tu quiseres falar, Amanda, lá em cima, na parte de cima tem um silenciar.
Ali tu pode, por enquanto, tu pode deixar silenciado esse botão e quando quiser falar, daí tu pode habilitar, tá bom? Ah, tá, achei. Então tá ótimo. Eu vou seguindo aqui. Douglas. Oi. Eu queria perguntar um pouquinho a respeito lá na página que a gente tem, a respeito da análise do produto que a gente tem que fazer para essa semana, certo? Certo. Essa é a primeira tarefa que a gente vai fazer para você, é isso? Exatamente. Tá. As tarefas serão, assim, semanais? Só para eu ter uma ideia. Tá. Eu ia falar sobre isso aqui agora, mas, ó, eu vou mostrar. Vocês estão vendo a página do curso aí? Sim. Então tá. Vou abrir ali. Qual que é a lógica de funcionamento do nosso curso no Moodle? Ela é por período. Então, ali na página inicial, que tem esse roteiro de estudos, é uma proposta de roteiro de estudos, claro que é só uma sugestão, e cada um vai desenvolvendo isso no seu ritmo, à medida que vai se sentindo confortável para desenvolver as atividades, tá? Então, respondendo a tua pergunta, as atividades não são semanais, elas são por período. E aí os períodos estão aqui, ó, eles estão descritos. O segundo período, o período do módulo 1 está aí na tela. Eu não sei se você está vendo, é até o dia 22 de setembro, tá? A atividade 1 é nesse período, a proposta de desenvolvimento dessa atividade 1 é a entrega até o dia 23/9, tá? Já da atividade 2 é dia 13 de outubro. Então, o módulo 2 seria um segundo período, né, um período temporal para ser desenvolvidas essas atividades. Essa seria a proposta. Pode falar. Diga. Não, agora eu entendi. É porque o que tinha ficado confuso para mim é porque tinha uma data, 22/9, e depois tinha realizar a tarefa até 23/9. E nós tivemos um problema numa disciplina passada que fechava meia-noite, a gente depois não conseguia postar, por isso que eu quis saber de você como é que seria, entendeu? Tá. Não, eu na verdade, eu nem limitei de fechar as tarefas, tá? Tá bom, então, obrigada. Provavelmente não vou limitar e as atividades são por período, não exatamente por semana, essa é a proposta. Ok, obrigada. Tá? De nada. Mais alguém? Alguma pergunta? Tá? Raquel, quer falar? Ah, não. Então tá bom. Então vamos seguindo aqui. Douglas. Oi. Oi, eu vou atrapalhar aqui. Não tem problema. Deixa eu aproveitar e perguntar sobre isso que a Suzana falou. Que eu queria saber assim, se tem como você colocar os conteúdos, né, deixar eles abertos, os próximos. Porque assim, a gente tem um tempo um pouco mais largo para poder estudar, né? Perfeito. A gente tem muito trabalho e tal, então daria para adiantar alguma coisa. Tem sim. Na verdade, eu vou fazer uma meia-culpa, eu acho que isso vocês vão entender tranquilamente. Na verdade, eu fiz alguns ajustes no material nesse último período e por conta disso que eu não liberei. Mas agora eu vou liberar tudo sim, pode deixar. Tá ótimo, obrigada. Não foi só esse motivo. O segundo motivo é que, até eu quero explicar para vocês, a gente ofertava essa disciplina no ambiente virtual aqui do Moodle do IFSC. E ele é uma versão mais atual do que o Moodle do IFES, do Espírito Santo, que é o que vocês estão acessando todas as eletivas. Por conta disso, na hora de eu importar toda a minha sala do Moodle aqui do IFSC para o IFES, deu um erro. E ele não conseguiu importar, então vocês estão vendo um visual de sala bem diferente do que é a sala proposta. Essa versão do Moodle do IFES não tem um recurso que a gente usava aqui no Instituto, no nosso Moodle do IFSC, tá? E aí o que acontece? Para eu liberar todas, vai ficar tudo numa página só, todo o conteúdo numa página só. E eu não queria fazer isso porque a gente entende que a arquitetura de informação não fica compromete um pouco a usabilidade. E a nossa sala inicial não era assim, como eu falei. Então, eu estou tendo que contornar essas questões tecnológicas de diferentes versões do Moodle. Por conta disso, eu também optei por não liberar o segundo módulo, tá? Para não ficar uma tripa muito grande para baixo, principalmente para vocês que estavam iniciando
o primeiro contato com a nossa sala no Moodle. Agora que vocês já tiveram o primeiro contato, já usaram o livro, já entenderam um pouco como é que funciona a lógica, vai ficar mais tranquilo de liberar os outros módulos e ficar grande para baixo, uma tripa grande lá para baixo, tá? É só explicando por que também que a gente fez isso. Deu para entender? Alô? Raquel? Oi, deu sim. Tá. Deu para entender. Obrigada. Então, tá 10. O que eu estava falando, que eu nem lembro antes? Não lembro mais o que era, mas enfim. O que nós temos, então, programado para hoje? É a nossa web prática, primeira web prática, né? Então, a gente vai ver rapidamente o que nós estamos produzindo lá no Moodle, o que vocês pretendem produzir também, né? Vamos experimentar algumas ferramentas, que é o foco principal das nossas web práticas, repetindo, o objetivo das nossas webconferências é experimentar ferramentas digitais que possam auxiliar no contexto educacional, de algum modo. E o que vem por aí, o que a gente vai experimentar na próxima web prática também, tá? Vamos dar uma olhada no que vocês estão produzindo no Moodle, rapidamente. E aproveito para agradecer também a participação de vocês nos fóruns, eu tenho visto lá, vocês devem ter percebido que eu estou colocando uma nota, né, para a participação dos fóruns. Reforço que essa nota não é avaliativa, é só para mostrar para vocês que eu li essa participação e que a gente está contabilizando essa participação para fazer a nossa análise e todo o nosso processo pedagógico aqui dentro, inclusive para direcionar um pouco a própria escolha das ferramentas que a gente vai usar. E ali na participação de vocês tem sido incrível naqueles fóruns que são fóruns complementares. Muito legal mesmo, tá? Essas discussões que foram presentes no livro digital do módulo 1, e deu para perceber que muitos de vocês já tiveram ali um pouco do conteúdo das metodologias ativas, já vivenciaram isso de alguma maneira, tanto na disciplina de bases conceituais com o Olivier, acredito que ele tenha trabalhado isso um pouquinho, a gente fez esse resgate de alguns conteúdos, quem sabe trazendo coisas que vocês ainda não tinham, alguns exemplos, né, que não tinham eventualmente conhecido, e também muitos de vocês colocaram experiências nos fóruns aqui, eu li, fiquei muito feliz, com metodologias baseadas em projetos, enfim, outras questões desse tipo, outras vivências nessa direção. Então, muito legal mesmo. Vou abrir alguns fóruns, não vai dar tempo da gente ver todos com calma, né, mas aqui o Eduardo colocou que é fotógrafo, colocou lá, né, que já fez algumas práticas, a Raquel também, a Suzana, enfim, o Eduardo Bortoli, a Jane. Então, uma participação massiva nos fóruns. Aqui me chamou bastante atenção também o Ricardo, que colocou o exemplo do Audacity, né, de experiência de uso da tecnologia. Ricardo, eu também me aventuro um pouco no mundo da música, fiz algumas gravações, ou até mesmo alguns jingles, usando o próprio Audacity, então chamou bastante atenção aqui por ter uma proximidade contigo. O Ricardo, eu acredito que não esteja presente, mas ele trouxe aqui também um exemplo. Tem que até... Aqui, ó. E aí, assim, para todos os outros módulos, tá? Muito legal mesmo. O pessoal colocando que já produziu recurso educacional. Recentemente fui convidado a desenvolver uma sequência de vídeos para o programa Trilha Formativa na Universidade do Vale do Itajaí, o Eduardo, né? Enfim, realmente a turma de vocês já tem muita proximidade com o desenvolvimento de recursos educacionais. Alguns colocaram que não tinham ouvido essa terminologia antes, mas já estavam desenvolvendo esses recursos didáticos de alguma maneira. Então, acho que, de alguma forma, a gente está muito próximo desse contexto, até mesmo os que trabalham como técnicos administrativos, colocaram algumas experiências. Aqui o Eduardo colocou esse trabalho com o anuário estatístico, usou lá uma ferramenta que foi muito legal. Então, muito interessante.
nos fóruns, dando também um feedback, mais um outro feedback sobre outro fórum que eu estou lembrando agora aqui, que é esse aqui, ó, transformações nas instituições de ensino do projeto Gente. Vi que alguns de vocês colocaram que tem um tom na reportagem, né, bastante mercadológico, digamos assim, e que o tom meio de venda demais. Claro, né, gente, tirando esse filtro do tom de... Acho importante a gente ter esse filtro, levar isso em consideração. E vi que vocês fizeram alguns comentários nesse sentido, e concordo também. Mas tirando essas questões, esse projeto, pelo menos na apresentação dele, busca materializar um pouco dessa perspectiva das metodologias ativas lá nessa proposta da prefeitura. Então, acho que foi bem legal também trazer isso como exemplo, e considero, estou dando feedback, como eu falei, um retorno de alguns comentários que vocês trouxeram nesse fórum. Douglas. Oi. Aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro é muito comum, tá? Principalmente na Prefeitura do Rio de Janeiro, fazer parceria público-privada, né? Então, por exemplo, a gente tem com várias escolas, a gente tem atuação do Google, tem atuação da Fundação Telefônica, né? Trazendo exatamente esses recursos educacionais que financeiramente a Prefeitura não teria dinheiro para comprar. Perfeito. Então, eu não sei como é que isso acontece em outros estados, mas aqui do Rio, e eu sei que em São Paulo também acontece, é bastante tenso. Eu gostaria, de repente, que o pessoal falasse um pouquinho de como é no seu estado aí, se isso acontece. Pessoal, se quiserem interagir aí, muito legal, Suzana, obrigado pela tua contribuição. Posso falar um pouquinho aqui de Floripa, mas o cenário aqui de Floripa eu não enxergo ele como tão, falando das escolas públicas, né, tão presente essa parceria público-privada na exploração desses recursos tecnológicos. Vejo que a gente precisa avançar muito nesse tipo de parceria aqui no ambiente, nas instituições públicas. Já nas escolas privadas eu vejo uma aproximação bem maior de outras empresas, claro, né, contratando esse tipo de serviço, e sinto, a minha percepção é que a gente precisaria avançar um pouco mais, em especial falando aqui do IFSC também. Às vezes a gente acaba ficando muito fechado aos recursos que estão disponíveis da nossa instituição. Apesar de que, né, a equipe de tecnologia, a própria diretoria, o comitê de TI, tem buscado sempre várias ferramentas, mas falando do processo de parceria, eu sinto que tem uma certa, ainda, um caminho bom a gente a percorrer, uma certa burocracia, talvez, para o estabelecimento dessas parcerias público-privadas, para potencializar o uso das tecnologias aqui. Mais alguém, pessoal, queira fazer algum relato nessa direção? Bruno falando, eu vejo aqui no Paraná parecido com Santa Catarina, também a rede pública, ou mesmo a nossa rede federal, que do Instituto Federal, não tem tantas parcerias público-privada para a utilização de recursos educacionais, né, esses de empresas, enfim, mas é algo a se trilhar, a se pensar também. Eu sinto que aqui, agora no IFSC, eu faço parte da Pró-Reitoria de Extensão, né? E ali a gente também fala muito das parcerias, né? Da relação dialógica com setores da sociedade, enfim. E, como é que eu posso dizer assim, o processo de parceria, até estava falando com a nossa assessora lá, da Pró-Reitoria de Extensão, e o próprio processo de parceria, estabelecimento de parcerias é super complexo. E, ao mesmo tempo, tem uma visão positiva de que cada vez mais tem se buscado alternativas para superar essa questão de burocracia e estimular o estabelecimento de parcerias com a sociedade de maneira geral, não só o setor privado, né, até mesmo o terceiro setor e demais organizações da sociedade civil. Então, está rolando, resumindo, eu sinto que está rolando uma vontade e algumas ações na direção de facilitar esse processo, mas ainda tem muito a avançar. Ontem eu estive no Congresso Educação 360 e várias fundações falaram exatamente desse processo de burocratização, né? Que hoje em dia eles trabalham em cima exatamente dessa desburocratização, né? Já que eles
necessidade, né? Até financeira mesmo, porque eles têm que comprovar isso, imposto de renda, esse negócio todo, de fazer essas parcerias com os públicos, e toda essa burocracia que existe, principalmente nos IFES e também nas universidades, ela meio que emperra essas parcerias, né? Então, hoje já existem órgãos dentro dessas fundações para fazer essa desburocratização ainda com o que existe, né? Na verdade, o que eles querem é que daqui a algum tempo isso caia por terra. E eu acho que vai acabar sendo o que vai acontecer, né? Eu concordo contigo. A gente não tem outro caminho. Se a gente não tiver uma alternativa de facilitar isso, nós vamos ficar fadados ao modelo educacional clássico, tradicional, que sabe que tem muitas coisas que não funcionam mais. E para a gente conseguir construir novas soluções, a gente precisa ter diversos atores, precisa ter uma inserção intersetorial entre setores, uma cooperação de fato para a coisa acontecer. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que, né, ou a gente faz, ou já era, né, mais ou menos por aí. Mas, enfim, acho que a gente pode ir avançando. Se alguém tiver mais algum comentário, fique à vontade, tá? Gente, uma perguntinha que eu esqueci de fazer, eu vou usar um recurso aqui da webconferência, só para mostrar para vocês e para a gente testar. Esse recurso que eu vou usar agora aqui é o recurso da própria webconferência que a gente está usando aqui, tá? Que a gente está falando agora. A pergunta é, quem já tinha participado de uma aula usando essa ferramenta de webconf que a gente está usando agora? Respondam, por favor, aí para mim. Está aparecendo na tela de vocês, né? 3, não. 50% já tinha participado de uma aula com essa webconferência. Legal. 6 de 9, então faltou aqui 3 respostas. Então, gente, uma maneira de coletar opiniões rápidas aqui por meio da webconferência é usar essa ferramenta enquete que está aqui no canto inferior da tela, estou clicando para vocês, ao mesmo tempo que a gente está falando de algumas ferramentas, de algumas estratégias pedagógicas, a gente está falando de buscar, trazer o estudante mais para o centro, né? Então, para trazer para o centro, a gente precisa escutar um pouco ele, fazer aquela avaliação diagnóstica, enfim. É claro que aqui é uma pontinha do iceberg, uma milésimo de uma ferramenta, mas, enfim, de alguma maneira, essa enquete permite que a gente faça na nossa proposta de hoje. Vimos o que estamos produzindo, então, muito obrigado pela participação de vocês. A gente está observando ali no fórum. Normalmente, os feedbacks que eu vou dar serão feedbacks nos fóruns, né? A maioria das vezes serão feedbacks gerais e eu vou oferecer eles aqui por meio ou da webconferência ou por meio de um vídeo gravado que será encaminhado para uma mensagem no fórum para vocês, tá? E aí a gente já começa agora a colocar a mão na massa usando essa ferramenta que é o Menti, tá? Que é o mentimeter.com. Talvez vocês já tenham usado aí com algum dos professores do mestrado ou ao longo da trajetória profissional ou educacional de vocês, mas a gente vai usar mais uma vez aqui só para testar e mostrar que também tem potencial para essas ferramentas, ok? Uma coisa que eu esqueci de perguntar para vocês é como é que vocês estão se sentindo aí com esse primeiro contato lá no Moodle. Como é que está lá? Podem falar por áudio, por chat aqui. Qual é a sensação de vocês ali na sala do Moodle, com relação ao curso? Como é que está a expectativa de vocês? Deixa eu falar um pouquinho. Eu estou achando meio frenético, né? Uhum. Porque o que está acontecendo? A gente está no momento, oficialmente, que a gente vai ter que qualificar, a gente tem que escrever a dissertação, e, assim, as 3 disciplinas que eu escolhi fazer, elas têm, assim, uma quantidade de material enorme, tanto de leitura quanto de coisas para fazer. Eu não imaginei que fosse assim. Não sei se a maioria está passando pela mesma situação. Tá. Acaba acumulando mesmo, né, Suzana? E a gente tem que tomar uma coisa, que é um detalhe bem importante sobre o que tu falaste, é que as disciplinas eletivas têm 30 horas, né? E 30 horas realmente é muito pouco, e dimensionar esse conteúdo de 30 horas numa disciplina no formato EAD, muitos dos docentes do mestrado não estavam
enfim, não trabalhavam, não tem tanta experiência com EAD, então é um processo que o próprio corpo docente do mestrado Prof. EPT também está aprendendo, também está evoluindo. E, eventualmente, em alguns momentos, a gente acaba dimensionando o conteúdo de uma maneira exagerada. Por isso que esse feedback é importante oferecer e a gente ir percebendo de alguma maneira poder contribuir, tá? Mas aqui no nosso caso, da nossa unidade curricular, apesar de ter um conteúdo no livro um tanto extenso, podemos considerar assim, mas a gente procurou fazer atividades, se vocês perceberam, são 2 atividades, serão 3 atividades, mas a segunda atividade e a terceira, elas tratam da mesma coisa, é uma continuidade. Então, elas são bem tranquilas de serem desenvolvidas, vocês vão perceber que vai ser bem confortável, bem agradável de realizar essas atividades ao longo desses quase 2 meses, 3 meses praticamente, né? São 12 semanas, isso, são quase 3 meses aí de curso. Então, a gente tem um tempo bom e a ideia foi fazer um dimensionamento bastante confortável a partir das lições aprendidas das ofertas anteriores, tá? Então, a gente está tentando caminhar nessa direção de considerar essa realidade de vocês, tá, Suzana? Aí, à medida que o curso for fluindo, vai ser muito legal ouvir também como que tu vai sentindo, além dessa percepção inicial, tá? Tá bom, vou dando feedback para vocês aí. Vai dando toque, tá bom? Obrigado. Então, vamos mais alguma coisa, pessoal? Algum comentário? Não? Se ninguém se pronunciar, vou seguindo. A Jane gostou? Oi? Pode falar. Eu também estou gostando. Eu gosto bastante desse recurso que vocês do IFES usam bastante, esse livro digital. Acho interessante. Uhum. E estou achando que, assim, das 3 que eu estou fazendo, né, a de produção de recursos é que está com o dimensionamento de carga horária mais adequado, né? Uhum. Então, também, né, por hora, estou satisfeito com isso, né? Os prazos, né? Estou aproveitando os prazos, né? Então, ainda não participei das atividades, porque eu vi que ainda estou no prazo, né? Mas participarei. Ah, legal. Então, podem apostar que a gente tentou fazer o máximo de dar um prazo máximo mais confortável possível e pensamos nessa segunda atividade, fazer praticamente a mesma. Vocês vão saber, eu não vou dar spoiler, justamente para deixar vocês curiosos, mas vocês vão perceber que é mais ou menos a mesma atividade, a 2 e a 3. Então, ela exige uma responsabilidade, principalmente a terceira, mas depois eu detalho ela, mas acredito que vai ser confortável, tá? Tenho grande esperança nisso, mas a gente está super aberto também para ouvir aí, claro, as sugestões de vocês. Podemos seguir, então? Jane falou, o Bruno complementou. Legal, Daiane. Que bom que está gostando. A gente fica muito feliz. Tá? Vamos fuçar, então, o tal do Mentimeter, pode ser? Raquel também achou adequado. Legal, Raquel. Fiquem à vontade aí para opinar também. Bora fuçar o Mentimeter. Vamos lá. Mão na massa, então. Vamos dar aquela esticada por aqui, respirada fundo, cada um aí nas suas casas ou trabalho. Mas vamos meter a mão na massa. Então, a gente vai usar essa ferramenta que a ideia dela, a proposta, é justamente interagir com os estudantes por meio do celular ou por meio do computador, eventualmente numa situação que tu tem uma audiência grande, numa plateia, e que tu queira coletar dados em tempo real, naquele momento, naquele instante. Então, essa é a proposta, né, digamos assim, as possibilidades pedagógicas que não se estendem só no ambiente educacional. Eu acredito que o Menti não tenha sido inicialmente criado para isso, mas muita gente tem usado em palestras, em apresentações, eu tenho usado em muitas oficinas também que a gente oferece aqui, tem uma aplicação muito interessante, tá? Por favor, acessem com o celular de vocês aí, esse endereço, menti.com, preferencialmente com o celular, e digitem o código lá, 246109.
Qualquer coisa, coloquem ali no chat ou chamem no microfone se tiver alguma dificuldade. Mas é bem tranquilo. A gente só vai fazer o uso dessa ferramenta. Então, só tinha que pegar o meu celular, tá? Não estava aqui próximo. Tem problema, eu também não avisei sobre isso, né? Mas se não puder ser com celular, pode ser com computador. Vocês já devem estar usando um computador, né? Então, essa ferramenta permite o acesso com dispositivos móveis ou também um computador desktop ou notebook, enfim. Tá? 246109. Eu vou abrir aqui já o resultado da enquete. Olha lá. O que vem na sua cabeça quando pensa em um recurso educacional? Vocês estão vendo que os resultados, voltem para a tela da conferência, por favor. Aí, ó, eles estão aparecendo online. Vocês estão enviando por meio dessa tecnologia, a gente está coletando o dado e já está jogando na tela. Então, como um recurso, inclusive aí na linha do pensamento visual, que é explorar essas estratégias de design, ele pode ser um recurso muito interessante num momento de interação. Imagino que alguns de vocês já tenham usado, mas muito interessante de explorar nas aulas ou até mesmo numa palestra, oficina, como eu havia comentado. Essas atividades formativas de maneira geral, tá? Olha lá, então, criatividade, acessibilidade, inovação, teoria prática, protagonismo, tecnologia, utilidade, didático, guia facilitador, interação, é tudo isso mesmo, né? Recurso educacional, como a gente viu lá no conceito apresentado no livro, no nosso material, no nosso livro digital, que é o nosso objeto aglutinador de conteúdo, digamos assim, é bem nessa linha que vocês estão comentando. Agora, fiquem aí com o celular de vocês aberto e respondam, por favor, a segunda pergunta. Você já desenvolveu algum recurso educacional digital? Eu sei que vocês já fizeram isso lá tem uma pergunta parecida no Moodle, né? Mas é só para a gente, repito, aqui é só um teste, a gente só está simulando. Vejam que as respostas, elas são anônimas, né? Então, também favorece a participação dos estudantes, da audiência, enfim, dos participantes desse recurso que está sendo utilizado num determinado momento. Então, aqui na nossa turma, nós temos aí bastante equilíbrio no desenvolvimento em relação aos recursos educacionais digitais, e isso é muito bom, porque assim essa diversidade, a gente pode, inclusive, um ajudar o outro, né? Tá proporcional, então, 4 pessoas podem nos ajudar os 3 que eventualmente não têm ainda tanta experiência. Enfim, estou só fazendo uma brincadeira aqui, a gente está, mais uma vez, reforçando a simulação dessa ferramenta. Amanda, eu vi que tu fez uma pergunta, né? Como fazemos para usar? É preciso cadastro? Sim. Tu acessa lá. Eu já vou explicar, tá? Deixa eu só terminar as perguntas, aí eu já respondo essa aí para ti, tá, Amanda? Eu vou para a última aqui agora. Por favor, respondam essa última. Preferencialmente, pensem na dissertação de vocês, do mestrado. Vem alguma coisa em mente? Qual tipo de recurso educacional vocês têm interesse? Podem ir respondendo. Manual, e-book, 2 respostas até agora. Curso EAD, um guia. Vamos ver se tem mais 2 participações aí. A sequência didática é legal. O que mais? Mais um? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Eu até coloquei, mas não sei por que não está aparecendo. Eu coloquei livro. Deixa eu ver aqui. Ele não tinha carregado ainda. Apareceu.
Por algum motivo, acho que não tinha carregado talvez a internet aqui, mas aí estão alguns desses recursos. Legal. Então, a gente vê, como eu falei, ao longo da nossa unidade curricular, os conteúdos e as próprias ferramentas, formas de encorpar, de enriquecer, de tornar mais robusto mesmo os produtos educacionais de vocês. Realmente espero que tenha alguma contribuição, tá? Então, o Mente, como vocês estão vendo, é muito legal, é uma interação rápida, fácil acesso pelo celular, tem uma aplicação muito interessante no nosso contexto. A Amanda tinha perguntado de como usar, né? Então, para usar, eu vou abrir aqui a apresentação. Essa é a tela do Mentimeter, ó. Eu estou com a tela com um administrador, então eu posso criar as perguntas, estão ali no lado esquerdo, e aqui no lado direito eu edito a minha pergunta, ó. Aqui vem a questão, o texto da questão. Coloco quantas entradas por cada pessoa, posso configurar e ir criando novas perguntas à medida que eu queira. Na versão free do Mentimeter, só aceita 3 perguntas, tá? Aí pode também comprar, mas a princípio só 3. Como fazer, então? Acessa o site, deixa eu abrir aqui a apresentação, acessa mentimeter.com, faz o cadastro. Opa. Só um pouquinho que eu caí aqui, estou carregando de novo a minha janela da webconferência. Estão me ouvindo aí agora, né? Então, Amanda, acessar mentimeter.com e realizar o cadastro, tá? É bem simples, e aí é só criar essas perguntas bem tranquilamente. Alguém tem alguma observação, alguma questão sobre o Mentimeter? Alguma contribuição? Ele, no caso, é só uma ferramenta, então, para enquetes, é isso? Não, ele tem outros tipos de perguntas, além da enquete, tá? Deixa eu até abrir aqui o painel de controle, ó. Tem, inclusive, um esquema que tu pode fazer um quiz, meio que um gamezinho no próprio Mentimeter. Então, ele mostra como se fosse só que é a versão paga. É como se os participantes estivessem competindo, vamos colocar uma competição saudável, à medida que eles vão respondendo a pergunta, mostra quem é que está em que lugar, a pontuação. Então, tem esse recurso também no Mentimeter, tá? É parecido com o Kahoot, isso aí, não é? Ele também tem essa funcionalidade parecida com o Kahoot, exatamente. Okay. E aí tem formas de mostrar, né, os dados. Tu viu que essa primeira pergunta, ela está na forma de nuvens de palavras. Então, ela mostra lá uma nuvem de palavras. A segunda já é o gráfico de sim e não. A terceira permite com que tu tenha uma entrada de texto maior. Então, dá para escrever ali um texto de maior quantidade e ela vai jogando na tela. Então, tem diferentes questões, inclusive, que dá para trabalhar. Mas, de maneira geral, são enquetes online que são usadas, tá? Com alguns outros recursos adicionais, como eu comentei. Vocês estão vendo a tela aí? Deixa eu ver, parece que está travado para vocês. A gente tem o segundo recurso para testar. Opa, acho que não está trocando os slides. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Agora sim. Tinha caído o compartilhamento de tela. Agora vai. Então, vamos fuçar mais um recurso, aproveitar o nosso tempo. Vocês já ouviram falar das TEDs, né? Que são aquelas apresentações, normalmente de um conteúdo de até 15, 20 minutos, que são com conteúdo de bastante atratividade, são apresentações impactantes, e que normalmente pessoas renomadas, ou, na verdade, não só renomadas, mas pessoas se candidatam
para falar de um determinado assunto e disponibilizam esses assuntos online. Acredito que já tenham ouvido falar. A Raquel colocou que foi num evento da prefeitura que usou essa ferramenta. As TEDs, Raquel, esse ed.ted.com ou Mentimeter? Raquel? Está se referindo às TEDs ou os Mentimeter? Tá, legal. E aí o que acontece? Tem um recurso educacional das TEDs, que é explorar vídeos, ou tu podes enviar vídeos, ou usar já a base de dados de vídeos, tanto das TEDs quanto até mesmo do YouTube, para criar lições, tarefas para a tua turma. Vamos mexer nisso então agora. Acessem, por favor, aí, abram mais uma janela do navegador de vocês. Por favor, façam isso, vamos fazer juntos. Agora a gente vai fazer um passo a passo, uma espécie de tutorial aqui online. E eu gostaria muito que vocês fossem me informando se está tudo ok ou se tem alguma questão. Ao final dessa atividade agora aqui, vocês vão compartilhar o que vocês construírem, tá? Vai ser bem rapidinho. Então, por favor, vão me falando, não deixem de falar, tá? Acessem aí ed.ted.com, abram uma nova janela aí do navegador de vocês, por favor. E aí a gente vai ver como criar um TED ED aqui. Façam o registro, tá? Vocês vão ter que fazer um registro agora, a gente vai fazer esse registro agora, por gentileza. Vocês vão ver que ali no nosso livro didático do material 2, a gente trata as ferramentas de autoria, no 2 e no 3 também, e o que a gente está usando agora aqui são as ferramentas de autoria, ou seja, são recursos educacionais que permitem que qualquer pessoa que não tenha conhecimento técnico, mesmo não sendo da área de tecnologia, possam usar esses recursos que já estão disponíveis online, em sua maioria, tá? Então, essa TED Lessons é mais um recurso desse oriundo de toda essa cultura participativa e, né, do crescimento da internet, das plataformas digitais, dessas ferramentas colaborativas online. Então, é fruto disso também, e por isso, né, nessa linha de oferecer estratégias, ferramentas que dê autonomia para o profissional da educação, que a gente está trabalhando com elas aqui na nossa disciplina, ok? Então, façam o cadastro aí na ed.ted.com. Por favor, me confirmem assim que vocês fizerem o registro. Pode mandar um ok aqui no chat, por favor. Depois a gente vai compartilhar essa ferramenta e vamos falar um pouquinho sobre ela. Quero ouvir a percepção de vocês sobre isso. Tomé fez o cadastro, beleza? Obrigado, Tomé. Raquel, ok. Suzana cadastrada. Quem mais? Feito, Bruno. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Amanda, Elis. Amanda, tá ok aí? Elis? Estão por aí? Então, gente, enquanto o pessoal está terminando o cadastro ali, Amanda e Elis, vamos ver se elas estão ali, só alguns segundos, reiterar para vocês que a proposta da nossa web prática é essa mesma, que é a gente experimentar, tá? A gente tem aí o conteúdo disponível lá no Moodle, no nosso livro didático, que é o objeto aglutinador,
e a gente procura fazer conexões com aqueles conteúdos. A gente ainda estava no módulo 1, ele está bastante introdutório e conceitual, mas gostaria que vocês pudessem fazer algumas conexões já com os tipos de produto educacional que vocês, inclusive, colocaram ali. Alguém falou em sequência didática. Muitos produtos educacionais são sequências didáticas. Esse recurso educacional, essa ferramenta online digital que a gente está vendo aqui, é uma ferramenta que pode ser usada em uma sequência didática, tá? Então, assim, a gente vai, de alguma maneira, tentando fazer essa correlação entre teoria e prática. Que bom, Suzana! A ideia é essa, né? A gente procura falar que essa aula expositiva, que a gente precisa buscar outras estratégias para além das aulas expositivas, e aí a gente vem tentando, de alguma maneira, fazer isso aqui. Como eu disse, é muito desafiador, principalmente usando a tecnologia, estando online, aprendendo, fazendo, né? Todo mundo junto, mas vamos tentando. A Suzana vai fazer. Então, tá 10. Vamos lá. Fizeram um cadastro. Se alguém não conseguiu fazer o cadastro, por favor, chama ali no chat. Tá? Agora é a hora. Vocês vão procurar ali na tela. Essa aqui, inclusive, é uma imagem antiga, tá? Mas tem um menu ali. Já vamos direto nesse menu. Se passar o mouse ali, tem um menu e Create a Lesson. Cliquem, por favor, nesse menu Create a Lesson. A gente vai fazendo e vai conversando sobre as funcionalidades. Quando vocês encontrarem ali esse botão Create a Lesson, vai aparecer essa telinha, esse campo de busca. Então, vamos imaginar que a gente vai dar uma aula. Eu sou um professor que trabalha com tecnologias educacionais, né, obviamente. Então, eu vou procurar um vídeo já no repositório deles que fale sobre tecnologias educacionais. Aí, claro, nas mais diversas áreas de vocês, a depender, claro, vocês podem pesquisar eventualmente por matemática, biologia, por edificações, por sustentabilidade, pesquisa, extensão, enfim, qualquer coisa. Aqui eu vou considerar a nossa própria aula de tecnologias educacionais. Achou, Amanda? Achou mesmo? Sim, consegui. Que bom, tá. Então, chegou lá no campo de busca, digita o assunto do teu interesse. Aqui eu estou digitando tecnologias educacionais. E aí vai aparecer um conjunto de vídeos que permitem com que nós escolhemos um desses. Ok? Fiquem à vontade para escolher um vídeo desses do assunto do interesse de vocês. Não precisa ser necessariamente tecnologias educacionais. Eu vou escolher esse vídeo aí do Cortella, falando sobre os paradigmas da tecnologia na educação. Inclusive, eu super aconselho, esse vídeo é muito interessante. Tá? Então, selecionei esse vídeo. Clico em continuar, ok? Vocês devem estar com uma janela aberta, uma janela da nossa webconferência aberta aí, e uma janela do TED aberta também, né? Vocês estão com as duas janelas abertas ao mesmo tempo. Em alguns momentos, vocês abrem a janela da nossa webconferência, e olham, né? Clicam, selecionam, e em alguns momentos vocês vão mexendo também aí na página do TED.com. Então, a gente vai se habituando nas nossas web práticas nesse formato, nessa metodologia, tá? Normalmente a gente fica com uma janela aberta da webconferência e vai usando nas outras janelas os recursos online que estão sendo propostos nas aulas, tá? Alguém quer falar aí? Raquel? Oi, professor. Eu fiquei perdida na hora de ter que fazer a busca. Qual é o lugar que a gente clica? Bom, desculpa, pode repetir, falar devagar. Para fazer essa busca, você achou o vídeo? Foi qual lugar que você entrou? Eu, na verdade, digitei tecnologias educacionais. Então, mas nessa lupinha? Oi? É numa lupinha que a gente tem que clicar? Não, ali tem que clicar em Lessons. Aqui, ó. Procura
Lessons, create a lesson. Aí já vai aparecer essa busca aqui, ó. Vê se tu consegue... Eu estava na outra página, no dia anterior a essa. Antes dessa. Espera aí que eu vou abrir o site aqui, ó. Espera aí só um pouquinho, vai te ajudar. Só um pouquinho. Tá. Opa. Ó, tá nessa página aqui, né? Provavelmente. Isso, estava aí. Aí vai no botão Create a Lesson. Ah, sim. Tá, deixa eu entrar. Obrigada. E aí vai selecionar por algum assunto. Agora aí. Conseguiu chegar? Não, vou agora. Obrigada. O Tomé também colocou ali, claro, Tomé, sem dúvida nenhuma, dá para dividir as telas em duas e utilizar as duas janelas ao mesmo tempo, metade em cada uma. Exatamente isso. Bem mais fácil. Então dá para ficar com a janela, dividir em duas e colocar as duas na mesma tela pequenas, né, em pequeno tamanho para acompanhar as duas ao mesmo tempo. Também é possível fazer isso aí. Então digitou lá o assunto do teu interesse. Procurei por tecnologias educacionais, escolho o vídeo e vou criar a lição. Podemos seguir, Amanda? Aliás, quem tinha falado agora era a Raquel, né? Então tá, aí clico lá em paradigmas, clico lá em continuar, e aí vai cair nessa página, que é a página de configuração dessa lição. Agora a gente vai configurar uma lição a partir desse vídeo. Então eu tenho um vídeo, esse vídeo ele tem um determinado assunto, obviamente vocês vão ter que assistir esse vídeo e entender qual é o assunto desse vídeo. Preferencialmente busquem um vídeo que vocês já conheçam, e aí criem uma lição. O desafio para agora vamos criar uma lição rápida, tá? Mesmo que seja um cenário, uma simulação, mas tentem fazer algo mais direcionado e aplicado para o contexto de vocês, criando uma lição a partir de um vídeo. Então, dá para colocar lá o título da lição, como está aí na tela, dá para preencher um texto de apresentação da lição. Então, aquele lá, o que está aparecendo em inglês para vocês aí de Let's Begin, vamos começar, é um texto de apresentação da lição. Depois tem uma segunda parte para preencher para essa lição, para configurar essa lição, que é o Think. Esse Think está ali, perguntas sobre o vídeo. E ali no Think para que tu vai fazer o aluno, o estudante, pensar e responder essas perguntas sobre o vídeo. Depois tem um Dig Deeper, ou seja, vai mais a fundo, que aí tem informações adicionais sobre esse vídeo, sobre o assunto proposto. E nessa tela dá para, inclusive, tu preencher, você percebeu tal e tal coisa e tudo mais. Depois tem a discussão, que pode ser um fórum de discussão em que várias pessoas podem interagir sobre esse mesmo vídeo nessa lição que tu está criando. E, finalmente, um fechamento dessa lição. E, por fim, lá no canto direito, como vocês estão vendo, é possível publicar e disponibilizar essa lição para os alunos. Então, é uma ferramenta muito interessante que permite um estudo, né, um detalhamento, um aprofundamento a partir de um vídeo disponível na internet. Exemplo, tá? Olha como é que aparece para vocês ali, ó. No Let's Begin, antes de vocês começarem a fazer, por favor, olhem aqui para a nossa conferência agora, nesse momento. Ali no Let's Begin, eu peguei esse vídeo e coloquei assim, ó, assista o vídeo a seguir para realizar a atividade, tá? Essa é a visão que aparece para o estudante. A hora que ele acessa a lição que tu criou, aparece essa visão. Porque o que tu faz? Ó? Tu seleciona essa opção aqui, não requerir que os estudantes tenham uma conta na ed.ted.com, ou seja, qualquer pessoa pode pegar o link e abrir, e vai clicar lá em compartilhar sua lição, ou seja, ali em inglês, share your lesson. Vai copiar o link dessa lição e vai simplesmente disparar esse link para todos os estudantes. E eles vão poder, então, acessar essa lição. Como que eles acessam? Desse jeito que está aí na tela de vocês agora. A lição foi criada ali por Douglas Giuliani, do vídeo, de um determinado vídeo,
O Let's Begin é o texto que aparece aqui no começo, e o estudante vai poder clicar nos menus do canto direito da tela que está aparecendo aí, agora no vídeo de vocês. O Think são as perguntas. Então, eu fiz uma pergunta ali, ó. Qual analogia Cortella usou para provocar os educadores nesse vídeo? E aí tem uma questão de múltipla escolha ali. Cozinhar, estudar, nadar. Vocês podem criar outras questões. Lá no Dig Deeper, eu coloquei ali assim, ó. Você percebeu que no vídeo ele enfatizou que estava usando apenas o microfone como tecnologia. Para Cortella, esse fato não prejudicou o processo de aprendizagem. Por outro lado, se tivesse utilizado outras tecnologias, poderia ter complementado a apresentação. Para aprofundar nessa discussão, acesse o artigo tal. Então, tu pode adicionar recursos que complementem o conteúdo que tu está tratando nesse vídeo. Tá? Depois, lá naquele próximo menu, discussão, ali podem ser criados fóruns de discussão para que pessoas, estudantes, possam interagir sobre aquele vídeo, sobre essa lição que está sendo criada. E, finalmente, como fechamento, é possível que tu escreva um conteúdo direcionado sobre o contexto da tua disciplina, da tua unidade curricular, e fazendo um fechamento, correlacionando esse vídeo ao teu conteúdo. Por exemplo, se a tua aula é sobre matemática, é sobre história da arte, aqui no final tu poderia dizer, como vimos nas aulas presenciais, foi possível perceber nesse vídeo, o Cortella, tarará, 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 tururu. Então, vamos imaginar que esse é um recurso que pode ser usado tanto para uma proposta totalmente EAD, né, quanto para o ensino híbrido, considerando um curso que tem carga horária presencial e também carga horária EAD. Nós estamos num curso aqui totalmente EAD, mas a gente sabe que as tecnologias digitais estão sendo exploradas nesses dois contextos, tanto presencial quanto EAD. Douglas. Oi. Nessa ferramenta, conforme os alunos vão respondendo, a gente vai recebendo no nosso e-mail, vai recebendo, ou a gente tem que ficar entrando nessa página para ver o que eles estão postando. Vocês têm um painel de controle dessa lição, e aí podem acompanhar pelo painel de controle. Ah, entendi. Obrigada. Então, vamos fazer o seguinte, criem uma lição, qual é a tarefa de agora, tá? Uma lição pode ser uma simulação, uma lição muito curta, preencham com um texto muito curto aí, tá? Não se preocupem tanto com a aplicação real agora, nesse momento, é mais para fuçar, e compartilhem esse link dessa lição conosco aqui agora, tá? Vamos colocar a mão na massa mesmo? Peguem esse link depois gerado na lição e compartilhem aqui no nosso chat, copia e cola aqui no chat da nossa webconferência, tá? Vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem isso, tudo bem? Douglas, se você puder deixar o slide naquela tela. Ah, verdade. Essa aqui, ó. E essa, obrigado. De nada.
Gente, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é só perguntar aí no chat ou no microfone. Fiquem super à vontade, tá? Se alguém tiver com alguma questão, inclusive a gente pode tratar aqui no chat privado, e aí não precisa nem usar o microfone e não atrapalhar o pessoal, se preferir, tá? Tá todo mundo aqui aberto para falar no microfone mesmo, mas se quiser falar no chat privado, tem a opção ali. Enquanto o pessoal está fazendo, eu posso dar uma ajuda aqui, né, pelo chat também. Então, é mais uma possibilidade da gente interagir. Vou ligar um pouco o ar-condicionado aqui, pode fazer barulho. Então, vocês devem estar percebendo que não sei se estão acostumados a gente fazer esse tipo de atividade online, mas é como se a gente estivesse numa sala de aula mesmo, né? Eu não estou conseguindo acompanhar em detalhes presencialmente o que está sendo desenvolvido. A gente oferece, de algum modo, um suporte na medida do possível que os recursos permitem, né? Esse acompanhamento online pelo chat ou até mesmo aqui pelo microfone. E é como se os estudantes estivessem fazendo agora o trabalho em equipe, ou desenvolvendo o seu projeto, né? Pensando na abordagem por projetos, que vocês já trabalharam bastante. Mas, de alguma maneira, a gente consegue transpor muito do que se faz no ambiente presencial também para o ambiente virtual. Professor, esse DigDipper é só para a gente fazer um comentário, é isso? São informações adicionais, exatamente. Uhum. Isso, pode fazer um comentário sobre aquele texto, direcionar o estudante, complementar o conteúdo daquele vídeo. Tu pode fazer, por exemplo, uma conexão, uma ligação com o conteúdo que estava sendo visto na aula anterior, ou um conteúdo que está proposto na ementa. E aí, claro que o professor, ou o educador, ou o profissional da educação é que vai ver como utilizar de acordo com o contexto, mas essas são algumas ideias de explorar essa parte aí do Dig Deeper. Ele pode jogar o aluno para um link de um site, pode fazer várias coisas para complementar o conteúdo dessa lição. Douglas. Oi. Eu cheguei na parte onde ele pede para compartilhar a unidade, né, no caso, com os alunos, né? Essa parte aqui. Deixa eu ver. Isso, exatamente. Aí marca o segundo, não é isso? Isso, isso. Share your lesson, não é isso? Isso. O segundo não exige que o aluno esteja conectado, faça o cadastro no TED, no ed.com, ed.ted. Tá? Vou dar mais um tempinho, o Tomé já mandou o link aqui de algumas frases aleatórias da lição dele. Eu vou dar só mais um tempinho, Tomé, e aí a gente começa a ver alguns. Suzana também já está mandando. Oi, professor. A parte da discussão, fórum de discussão, o que eu faço por aqui? Tu pode deixar um fórum aberto para as pessoas interagirem sobre aquele vídeo. A proposta aqui que eu havia mostrado, ó, eu fiz uma pergunta específica sobre o vídeo. Como podemos facilitar nosso processo de aprendizagem visando aprimorar nossas competências como educadores? Ah, legal, vou botar. Que tem alguma relação com o próprio vídeo. Ok.
Dá só mais um minutinho, a gente já abre algumas lições aí que vocês fizeram. Muito legal. A gente vai... Informo vocês que a gente vai experimentar bem rapidamente mais uma ferramenta para mapas mentais online e colaborativos, em que qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar e construir o mapa junto. E aí a gente fecha por hoje, tá, gente? A última ferramenta é bem mais rápida do que essa aqui. A proposta prática. Professor, onde está discos, prompt, o que eu tenho que escrever ali? É para criar um fórum de discussão. E aí tu pode fazer uma pergunta, por exemplo, ó, como está ali, ó, discussão 01, pode criar mais de um fórum. E aí colocar uma pergunta para as pessoas responderem. Ah, então, é porque eu estava clicando então no errado. É no description opcional ali que fica em branco, então, né? A pergunta fica onde está no prompt. Ah, não estou com a página de criação aí agora, tá? Mas eu acredito que sim. Pode testar aí, senão eu posso... Foi. Foi? Foi isso sim. Obrigada. Nada. Oi, professor. Então, terminei tudo. Agora eu só preciso passar para você aí o link. Isso. Aí, para passar, tu vai lá em Share Your Lesson, seleciona essa opção aí, que não exige que os estudantes estejam conectados, tá? Estejam com cadastro. E aí, clica em Compartilhe sua lição, como está aí na tela agora. E aí, pega esse link que foi criado e copia esse link, esse endereço desse link, e cola lá no chat da nossa webconferência, por favor. Tem que clicar em Send? Se tu clicar ali em Copy, ali como está aparecendo Copy to Clipboard, ele já vai copiar o link. Ok. Aí copiou, mas não apareceu o link. Não, é só copiar. E aí agora lá no chat da webconferência tu pode colar ele. Tá. Vê se tu consegue colar ali no chat. Professor, você pode repetir? Eu estou perdida aqui. Posso. Chegou nessa tela aqui? Não. Não? Não, eu estou ainda da criação. Eu tenho que escrever finalmente alguma coisa para poder ir para essa tela? Tu tem que... Não, tu pode ir lá em Publish. Lá na página geral e publicar. Ah, tá. Cheguei nela. Isso. E aí... Pode falar. Clica em publicar, né? Clica ali em Publish e vai aparecer essa tela aqui. Uhum. E aí vai selecionar aquela opção e clicar em Share Your Lesson. Sim. E aí depois basta copiar esse link que aparece agora na seta. Pode clicar em Copy to Clipboard, como está ali, copiar. E depois colar esse link lá no nosso chat. Pronto. Conseguiu? Consegui. Maravilha, muito legal, gente. Então, vejam, outra coisa para a gente pensar sobre o nosso fazer aqui, né? A gente está fazendo, está refletindo ao mesmo tempo sobre essa estratégia pedagógica. E é uma coisa muito importante essa autoobservação. São propostas que exigem um conhecimento inicial de tecnologia, mínimo, né, de manuseio do computador. Entendendo que nós estamos que vocês foram matriculados numa disciplina que é totalmente EAD, pressupõe-se que vocês já não são, que vocês têm alguma intimidade com ferramentas tecnológicas ou minimamente com ambientes virtuais. Vejam que a partir dessa competência mínima, tá, já é possível usar essas ferramentas como um professor, sem ter conhecimento técnico sobre o assunto. Logicamente que cada sujeito é um sujeito,
E, eventualmente, pode ser que tenha alguém que tenha um pouco mais de dificuldade, e mesmo assim a gente teria que, a abordagem aqui seria, de alguma maneira, auxiliar, ou no momento separado, ou por meio do chat específico privado, como eu comentei. Então, a gente poderia buscar alternativas também para desenvolver esse conteúdo. Mas é importante, é uma parada rápida para autorreflexão sobre o nosso fazer nesse momento. Tá? Se alguém tiver algum comentário, fica à vontade. Então, Douglas, eu queria te perguntar se esse tutorial pode ficar disponibilizado para a gente depois lá no Moodle. Vai. Sim, inclusive a gravação da webconferência. Tá? Ah, legal, ótimo. Eu estou gravando ela aqui, aí a gente vai disponibilizar depois. Tá, ótimo. Tá bom? Vamos dar uma olhada, então, no que vocês produziram. Eu vou abrir o chat. Rapidamente, tá? Não sei se eu vou conseguir olhar o de todo mundo, mas deixa eu dar uma olhada no Tomé aqui. Perdemos o capricho, Mário Sérgio Cortella. E ele criou uma lição com esse vídeo. Qual é o tema central do vídeo? Ele fez essa pergunta. Fez lá um texto aleatório, criou, inclusive, mais uma sessão e fez um fechamento. Aqui foi só um exemplo. Beleza, Tomé? Legal para compartilhar aqui com a gente. A Suzana mandou também inglês para fins específicos e acadêmicos. Selecionou um vídeo lá da Suzana Santos. Aliás, desculpa, da Fernanda de Souza Pérez. E qual a principal diferença entre os dois tipos de inglês, de acordo com o vídeo? No Dig Deeper, aprofunde. Ela colocou um link de um artigo e pediu para correlacionar. Lá na discussão, ela fez um fórum, como você se incluiria nessa abordagem para fins específicos. Ó. E aqui a gente pode responder esse fórum para ela. Eu vou colocar meu nome. Aqui, deixa eu ver. Ele está pedindo registro. Espera aí. Para participar, aí precisa estar cadastrado. Deixa eu ver se vai dar. Agora acho que vai. É que eu não tinha feito o login, né? Ele para participar do fórum de discussão, ele pede o login. Olá, muito legal. E aí eu vou interagir com essa lição. Vocês podem acessar a mesma lição, se quiserem fazer um teste aí para a gente, todo mundo participar do fórum da Suzana, cliquem no link ali que a Suzana colocou no chat e participem do fórum também. Vamos ver como aparece aí de todo mundo. Se alguém puder também entrar nessa lição da Suzana, eu agradeço. Vamos dar uma olhada aqui se tem mais alguém. Se alguém puder acessar a lição da Suzana e clicar em discussão, né, discuss, responde lá o fórum, participa do fórum, vamos ver se aparece mais de uma questão, mais de uma resposta aqui. Alguém mandou? Olha lá, ó. O Bruno acabou de responder também e já apareceu online para todos nós. Então, estamos discutindo sobre essa lição e sobre essa pergunta que ela fez ali no fórum. A Amanda também. Muito legal, gente. Tá? Obrigado por terem participado aí. Vamos ver mais uma. Aqui, and finally. A lição mostrou e ela fez o fechamento da lição. Quem mais? Suzana, o Bruno. O conhecimento. No exemplo do arroz, quando eu sei cozinhá-lo, possuo um saber ou um know-how. Legal. Acesse o site da Tecnologia Primitiva, discussão e o fechamento. Então, viram que o formato é o mesmo, né? Deixa eu pegar aqui o da... Acho que o Raquel não foi, né?
O formato é o mesmo, aí o da Raquel. O que é letramento financeiro? Discussão. Muito legal. Show de bola. Da Amanda também. Também fez as perguntas. Da Elis. A Elis perdeu aqui a parte da ferramenta. Legal, Amanda. Uhum. A Jane aqui e a Daiane. A gente rapidamente deu uma olhada em todos, né? Aqui uma pergunta discursiva, o fórum e o fechamento. Muito legal. Para fechar aqui, viram que interessante essa ferramenta, como a gente comentou, na possibilidade de explorar ela, inclusive numa aula presencial. Então, se alguém está pensando numa sequência didática para uma aula nesse formato, é possível, sim, inclusive estimular os estudantes a usar o computador, uma sala de informática, ou até mesmo dispositivos móveis, né, Suzana? A gente fala tanto de como o uso positivo do celular, tem muitos questionamentos sobre isso na sala de aula, em alguns lugares que inclusive é proibido, mas essa é uma atividade que seria possível fazer essa ferramenta, porque a própria ferramenta já é também acessível pelo celular, tá? Alguém tem algum comentário, algum questionamento sobre ela? O único problema que eu vejo, Douglas, é a gente usar isso em sala de aula, por exemplo, vou te dar o exemplo da minha escola. A minha escola ela não tem Wi-Fi e muitos alunos não têm acesso à internet, né? E fica complicado, né? Porque isso aí, você tem que ter esse acesso. Não tem laboratório de informática, Suzana? Não tem. Qual que é a escola que tu atua? Eu dou aula numa escola federal chamada Colégio Brigadeiro Newton Braga. Não é um IFE. Aham. Entendeu? E não tem um laboratório de informática lá ainda. A gente vem lutando por isso. Meu Deus do céu. Aí, vai me desculpar, eu me solidarizo contigo, mas realmente esse cenário é o cenário que está presente nas nossas, pelo Brasilzão afora, né? E, na verdade, o teu caso, ele está de acordo com o último censo daquela CETIC, se eu não me engano. Nós tivemos acesso a esse documento e eu me incluo completamente nesse documento aí. Pois é. Se eu não me engano, tu está, inclusive, presente na minoria desse documento. Mas é uma pena. É verdade. É uma pena. Mas, enfim. Aí, Suzana, realmente sem internet a gente fica de mãos atadas para explorar esse tipo de ferramenta digital online, né? No caso, poderia ser usado como para casa, né? Poderia. Teria acesso em casa. Poderia, como uma atividade complementar, não obrigatória, talvez, né? Poderia. Sim. Legal. Vamos seguir e terminar aqui com mais uma e a última ferramenta de hoje. Que é o mapa mental online colaborativo. Tem vários mapas mentais disponíveis hoje, né, para usar. E o mapa que nós vamos usar é esse MindMeister, que eu sugiro. Por quê que a gente sugere ele? Porque ele permite com que se interaja em um mesmo mapa mental, várias pessoas construindo ele coletivamente, sem a necessidade de fazer login, tá? E em alguns casos eu já vi ele pedindo login, quando tem muita gente acessando, mais de 30 pessoas no mesmo mapa mental. Mas normalmente ele não exige que tu faça um login para acessar esse mapa mental. Raquel, a Elis comentou, a Suzana comentou que é legal, a Elis lá no chat também falou que é uma boa ferramenta. E alguém perguntou, agora está reconectando aqui, alguém perguntou se tinha alguma coisa offline. Tem ferramentas offline, sim. A gente, na próxima aula, na próxima webconferência, provavelmente a gente vai ver uma delas, que é o Google Cardboard, que aí não é uma ferramenta que exige uso na internet. Tá? Pode ser preparado ele online, mas pode ser executado offline.
Ok? Vamos lá. Então, por favor, acessem aí MindMaster. Aliás, desculpa, acessem esse link que está aí na tela de vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse link e vou jogar no chat, só um pouquinho. Cliquem nesse link aí no chat, por favor, e vê se vocês vão cair. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se vai abrir o mapa mental aqui. Acho que está funcionando. Qual que é a nossa brincadeira aqui agora? Eu criei já um mapa mental, uma estrutura inicial do mapa mental. Mas essa estrutura poderia ser do zero, não necessariamente poderia ter uma proposta, uma estrutura inicial. O que a gente vai brincar aqui agora? Eu sei que vocês não necessariamente já têm um produto educacional concebido, pronto, talvez, eventualmente, possam ainda modificar a escolha desse produto educacional. Mas, insiram o nome de vocês, coloquem o nome de vocês dentro de um nó, que o mapa mental funciona assim, ele tem um assunto central, né? A gente não vai entrar em detalhes agora aqui do mapa mental, mas ele tem um assunto central e tem os seus nós. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar do mapa mental. Ele é uma ferramenta que pode ajudar muito a organização de conteúdo, organização de pensamentos e de ideias, a geração de ideias, ou, eventualmente, a síntese de um determinado assunto ou aula. Então, ou até mesmo usar em apresentações, várias finalidades. A Raquel acabou de mudar o nó central do mapa mental. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui, como a gente está no mapa mental aberto, qualquer modificação ela vai sobrepor, tá? Calma que eu vou explicar para vocês como é que faz para mexer só um pouquinho. Não mexo ainda. Que legal. Aqui são os produtos educacionais. Eu só vou ajustar ali, Raquel, e já mostro para vocês como é que é para fazer, tá? Da nossa turma, conforme a CAPES. Tá lá, eu mudei o título, então esse é o assunto principal que a gente vai tratar. E eu vou pedir para vocês inserirem o nome de vocês. Olhem aí a tela agora. Vocês vão selecionar em qual categoria vocês se enquadram, qual delas. Seleciona com o mouse. E aí pode selecionar ou aquele botão do mais, que tem um maisinho lá na seta, ou usem a tecla Tab do teclado de vocês, tá? Então, se eu tenho uma proposta de ensino, eu vou lá selecionar proposta de ensino e vou colocar Douglas, por exemplo. Estão vendo? Não apaguem esse nó aqui, criem um subnó dentro desse nó. Como é que faz para criar um subnó? Seleciona e aí clica ou no mais ou a tecla Tab. Douglas. Tá? Estão conseguindo... Douglas, você pode criar um novo nó ou material textual? Se não tiver, a tipologia não tiver aí, pode criar. Tá? Tá. Acredito que todas as tipologias eram para estarem atendidas aí, não sei se estão. Mas se não tiver, pode criar. Aqui é só para a gente brincar aqui, fuçar o mapa mental online, tá? Tem gente arrastando coisa ali já. Aí, tem essa questão. A gente só tem que cuidar na hora de mexer para não apagar o que o outro tá fazendo. Mas não tem problema, a gente está fuçando, está aprendendo a mexer na ferramenta, tá? Super tranquilo. Ô Douglas, você poderia me dizer como é que você fez novamente para você inserir o seu nome? Sim. Olhando lá então, eu quero inserir o meu nome dentro de protótipos educacionais, que é essa aqui, tá? Okay. Eu vou selecionar esse nó com o mouse, vou clicar em cima dele, só clicar uma vez, tá? Uhum. E depois, ou eu aperto a tecla Tab do teclado, ok, ou eu clico em mais lá em cima, tem um maisinho. Sim, mas aonde você digita? Primeiro eu clico no mais,
Ok. E aí vai aparecer já um nó para eu digitar. Ah, entendi. Deixa eu Tá? tentar mais, então. A Raquel, muito legal, tu já colocou ali um smile ali, dá para usar também essas ferramentas visuais, dá para usar, colocar figura e deixar o mapa mental um pouco mais atraente visual, em termos visuais. Isso, lembrando que é uma das dimensões dos produtos educacionais, a importância da questão visual, da atratividade do produto visual de vocês, do produto educacional de vocês. Eu estou fazendo um gancho também com o conteúdo da avaliação dos produtos educacionais, que tem um artigo lá no nosso livro que trata sobre isso. Eu até recomendo fortemente a leitura desse artigo, tá? O pessoal já está colocando materiais textuais. Bruno, Amanda e Jane. Muito legal. Acho que todos colocaram, preencheram já, né? Muito show. Professor, qual artigo que você falou? Oi? Não peguei. O artigo que você falou agora, por qual? Que não peguei? Deixa eu ver se eu acho o artigo, eu já mostro para vocês aqui na tela mesmo, peraí. Ah, tá. Esse aqui, ó. Você colocou um salzinho? Ó, lá no nosso livro, do módulo 1, no item 6, critérios de avaliação, cliquem lá no item 6, lá ao final tem aprofunde seus conhecimentos. Esse artigo aqui é bem interessante. Tá? Estou até abrindo ele aqui agora. Ele é bem importante para o desenvolvimento do produto educacional de vocês. Recomendo a leitura quando vocês tiverem um tempinho aí, tá? Ele fala aqui do estilo de escrita apresentado no material educativo, conteúdo a ser apresentado, propostas didáticas apresentadas. É bem legal. Grill, aquele do lado de cima. Amarelo. Tá? Opa, a Amanda perguntou o que é ISBN. ISBN é um número que identifica um periódico. A gente tem o ISSN, né? E tem também o ISBN. Está perguntando porque está aparecendo aqui em cima? Não, é que teve uma atividade aquela atividade que é até o dia 23, que perguntava, não lembro se é ISBN, mas alguma coisa assim. E aí eu não achei o ISBN do produto, não sei como é que eu encontro, fiquei na dúvida. Ah, tá. Aí vai depender, porque eu não sei se na plataforma Educaps exige que tu preencha o ISBN, porque todo livro que é publicado, ele gera um código identificador desse livro, né? E quando ele e aí é esse código identificador que são esses números. Tanto o livro tem um código identificador, quanto as revistas científicas. Cada uma delas tem um número que identifica essa revista ou identifica esse livro, como eu comentei. Então, se tu... Não, eu não entendi na atividade, onde que está isso? Deixa eu ver aqui na atividade 1. Douglas, mas só para dizer, a Educaps, a plataforma Educaps, quando você vai cadastrar o produto, ela não exige o ISBN. Tá? Não exige, né? E daí também, assim, a questão não é obrigatório, né, o produto ter o ISBN, para que
seria recomendado, né, mas tem um custo, então tem que fazer um cadastro inicial na Biblioteca Nacional para daí conseguir adquirir, ter esse ISBN, mas não é obrigatório para os produtos educacionais. Perfeito. Obrigado. E qual é a vantagem de fazer um ISBN? A vantagem que tu tens é que é um livro que tem uma chancela de publicação científica, o ISBN. Eu não sei te detalhar isso precisamente, mas os livros que têm ISBN são os livros que têm uma chancela de publicação científica, senão ele não é um livro que tem validade e publicidade científica. E esse é um código internacional, é um único, né? Isso. Você tem um único código para cada livro. Então, isso é uma forma também de você evitar depois que alguma pessoa faça um plágio do livro que você publicou ou de partes dele. Não tem nada a ver com aliás, tem uma relação mínima com patente, mas a patente está mais ligada ao desenvolvimento de produtos ou serviços que tu queira patentear para proteger a propriedade intelectual do desenvolvimento desse produto e serviço. Qual é a relação de uma patente com o ISBN do livro? Se o teu produto educacional é um livro e tu queira proteger da visibilidade, da publicidade para ele, tem uma certa relação, porque, como a gente comentou, ele vai ter essa chancela, ele vai ser registrado internacionalmente, na direção de um livro, né? Pensando no contexto de um livro. Pensando no contexto de patentes, ela é feita para registro de produtos e serviços. Então, tem uma certa relação, sim. As patentes são pagas? Essas patentes educacionais? Olha, se eu não me engano, são pagas. Não tem essa informação precisa para te dar, tá? Normalmente, aqui no ISC, a gente procura o setor, o NIT, né? As universidades e institutos federais têm os núcleos de inovação tecnológica e que dão esse suporte para tu patentear os teus produtos educacionais, para ter esse registro da propriedade intelectual. Mas, veja, a gente está falando de outros tipos de produtos, como jogos, tanto analógicos quanto digitais. Essa seria a forma de registro da garantia da propriedade intelectual e registro, por meio de uma patente. Eu não sou especialista nisso, gente, repito, estou aqui falando superficialmente, o entendimento que pode estar, inclusive, errado, mas a gente pode pesquisar mais sobre esse assunto mais para frente. E o ISBN é mais focado no registro da produção de livros. Ok, gente? Eu não sei se o Bruno quer complementar, ou alguma outra pessoa, se estiver falando alguma besteira aí, fiquem à vontade. Não, o que eu tinha para falar era aquilo mesmo, mas basicamente é isso mesmo. A Daiane também está colocando os links, né? Uhum. Então, é sempre bom a gente ficar, pelo menos saber disso, né? Mesmo que não vá, né, pedir uma patente ou ISBN, pelo menos saber. Legal. Mas provavelmente nessas instituições, inclusive aqui no IFSC, se tiver esse caráter inovador, se for um produto inovador, se quiser garantir a propriedade intelectual dele, é possível, o IFSC tem um setor que pode ajudar a trazer mais explicações sobre isso. Okay? Até na internet tem bastante coisa, óbvio, né? Gente, então, já temos aí 1h43 de aula. Opa, legal, Amanda, que achou, muito bom. Na verdade, não deu 1h43, né? Foi 1h33, então fechamos mais ou menos com 1h30, porque a gente começou um pouquinho depois. A reflexão, as perguntas que eu acho que a gente tem que fazer, acredito, né? Espero que a gente saia cada vez mais com mais perguntas, além dessa questão das patentes. Já abro a palavra para ti, Raquel. Mas eu acho que algumas reflexões nós devemos levar daqui,
que já é repensando o nosso produto educacional. Eu sairia muito satisfeito do nosso primeiro papo, se tivesse instigado pelo menos um pouquinho a vocês a conhecer e experimentar mais outros recursos educacionais, com foco, né, em alguns digitais, né, que vai ser o foco aqui, porque a gente está trabalhando com EAD, para quem sabe incorporar, como eu falei, deixar os produtos educacionais de vocês mais robustos. Pode falar, Raquel. Oi, não, eu estava aguardando você terminar. É sobre isso mesmo, sobre o trabalho, que eu não entendi essa parte, quanto à utilização dos critérios do MEC, acho que são 4, 5 critérios, aí tem um que é quanto à utilização. Eu coloquei que sim, só que eu botei sem certeza, entendeu? Aí eu queria tirar essa dúvida, depois eu mudo lá. Então, esse critério quanto à utilização, ele está relacionado a se tem uma maneira, se tu conseguiu identificar que esse produto educacional teve uma aceitação, teve um uso pela sociedade, tá? Tem essa relação. A maioria dos produtos educacionais não se explicita isso, não se mostra que ele é um produto, explicita claramente, diretamente, que ele é um produto que caiu em uso, foi realmente incorporado pela sociedade e foi utilizado pela sociedade, que é o grande objetivo dos nossos produtos educacionais. A gente está fazendo um produto para ser usado e para não ficar na gaveta. E esse critério tem a ver tem a ver com isso. Esse produto que você pesquisou tem indícios de que ele foi incorporado de alguma maneira, foi utilizado de alguma maneira? Não sei se deu para entender. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, esse endereço. Para a gente fazer esse exercício rápido, agora, nesse momento aqui. Acessem esse link, educaçãoinclusiva.org. Esse link é um produto educacional de uma estudante que eu orientei, agora acabou de defender o mestrado. Se a gente entrar nesse produto educacional, nós vamos perceber, ele é uma plataforma colaborativa, e a gente vai perceber que tem várias práticas compartilhadas nessa plataforma. Tem cerca de 80 práticas compartilhadas, ou seja, 80 pessoas acessaram a plataforma e compartilharam suas experiências, que era o objetivo do produto educacional. Das mais variadas escolas, várias pessoas de vários institutos federais. Com essa análise, a partir desse produto educacional, que é uma plataforma colaborativa, já me permite inferir, nesse caso específico, o nível de utilização dela. Então, eu consigo visualizar, identificar que é um produto educacional que foi utilizado, que tem sido utilizado pela sociedade. Deu para entender? Entendi, mas, por exemplo, no trabalho dela, eu percebi, assim, que teve uma validação na escola, né, que ela trabalhou, que foi da prefeitura. Ela aplicou contra aluno. Então, isso já seria uma utilização? Já seria, só que a gente teria que ter a gente teria que visualizar essa utilização. Ela tem que estar, em alguma maneira, tem que estar explícito isso. Eu vou dar, então, uma olhada no Facebook, porque ela fez no Facebook para o pessoal participar. Perfeito. Né? No caso que é Fale com o Espírito. Então, eu vou dar uma olhada lá. Boa. Ver, né? Isso aí. Tá ótimo. Gente, estamos chegando ao final, então. Mais alguma colocação, dúvida, esclarecimento? O que vocês acharam? Vimos essas 3 ferramentas hoje, né? O Mentimeter, o ed.ted.com, o MindMeister, o Mapa Mental. O Mapa Mental é colaborativo, a gente não chegou a falar muito dele, mas viram o potencial que ele tem para construir mapas mentais online juntos, né? Que bom, Suzana, que gostou. Na próxima webconferência, a gente vai ver alguns desses recursos. O Socrative, que é uma ferramenta para criação de jogos online, o Google Cardboard e uma ferramenta para criação de animações ou vídeos para o contexto educacional.
Que bom, Elis. Fico muito feliz pelo teu comentário também. Amanda também. Muito legal vocês estarem juntos aqui com a gente até agora, tá? E aí, deixo uma mensagem para todos nós, né? Não é tão fácil naquele momento ali da piscina, né? Às vezes a gente fica nadando, fica morrendo de medo. E foi muito legal a participação de vocês no fórum sobre a piscina. Agradeço. E no final das contas, velhos caminhos não abrem novas portas. Então a gente tem essa característica do ser humano, né, psicológica, que normalmente é ficar na situação de conforto, que não é o que vocês estão fazendo no mestrado. Reconheço muito bem que é um desafio grande, cheio de matéria ao mesmo tempo, mas eu acho que o produto educacional por si só é um avanço enorme, é muito legal. E aí, já que a gente tem que fazer um produto educacional, vamos abrir novas portas. O convite é para que vocês se instiguem a experimentar ferramentas, recursos que possam incorporar essas metodologias que vocês estão usando e criando como produtos educacionais. Esse é o desejo. Que bom, Raquel, que tu teve essa sensação aí semipresencial. A gente tem também, né? É muito louco isso. Tá, e aí eu mando, agora a gente faz o seguinte, para os próximos módulos eu já vou habilitar com antecedência, acho que amanhã eu já habilito, tá? E aí a gente já vai conversando, eu mando mais informações pelo fórum, mando vídeo gravado ali, a gente vai conversando na sequência. A gente pelo menos ouve as vozes, né? Tudo bem que não é aquela coisa, aquele touch a touch, que é outra história, né? É bem mais rico, mas, enfim. Existe uma alternativa, existe possibilidades da gente interagir por aqui. Os sotaques, exatamente. A carioca e o manezinho aqui. Tá bom, gente? Obrigado pelo tempo de vocês, tá? Agradeço carinhosamente. Tenham aí uma excelente semana, um término de semana, quinta e sexta, e final de semana também agradável. Contem comigo o que vocês precisarem. Tudo de bom. Tchau, tchau. Fechamos aqui. Boa noite. Tchau, tchau.